Seguindo o fluxo, nós vamos fazer uma oração por nós, amém? Santo Deus e Pai, nos colocamos em tuas mãos para que nós desenvolvamos aqui um conteúdo que seja útil, que fique aqui à disposição para as pessoas estudarem, ouvirem e conduzirem os filhos desde a própria casa, na igreja e através deles mesmos, conduzimos nossos filhos a uma experiência profunda em Cristo Jesus. Profunda. Guia-nos, Espírito Santo, em cada palavra, desejo aqui de expressar a pessoa de Jesus e que esse tema, mais uma vez, fale fortemente ao nosso coração. É no precioso nome dele que pedimos. Amém, amém e amém. Thalita, o que levou você a estudar esse tema lá e quando foi que você desenvolveu esse conteúdo que você apresentou para a gente, resumidamente, nesses 3 dias? Que me levou providência divina. Eu estava estudando um tema completamente diferente, estava a ponto de desistir, quando, por acaso, eu peguei o livro Teologia da Educação Cristã, porque eu trabalhava como coordenadora pedagógica na associação, meu mestrado seria em cima do trabalho que eu fazia, formação de professores em serviço. E uma semana eu estava para desistir já do mestrado, quando eu peguei esse livro para comparar a visão, porque naquela época se falava muito de construtivismo, 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 que é o desdobramento da visão da epistemologia genética de Piaget, e uns contra, outros a favor e tal, e eu peguei, esse livro faz uma comparação entre a visão cristã de educação e as ideias de Piaget e Kohlberg. E quando eu estava para desistir de fazer o mestrado, um professor da Unesp falou, Thalita, chegou um professor novo na Unesp, você não queria conhecê-lo e tal. E daí, quando eu fui conhecê-lo, apresentei meu projeto para ele, ele trabalhava o julgamento moral, que é também ideias básicas de Piaget, desenvolvidas por Kohlberg, que era um discípulo de Piaget, que estava no livro Teologia da Educação Cristã. E quando eu apresentei meu projeto sobre formação de professores em serviço, ele falou, olha, está muito bom, mas eu trabalho em outra área, se você quiser trabalhar comigo em outra área. E daí ele perguntou, você já leu Kohlberg? Na semana anterior eu tinha lido Kohlberg pela primeira vez, nunca tinha nem ouvido falar desse homem, né? Aí quando eu falei que tinha lido Kohlberg na semana anterior, ele falou, olha, são pouquíssimas pessoas no Brasil que trabalham esse tema, se você quiser trabalhar comigo, seria sobre o desenvolvimento moral. Então, quando nós começamos a estudar o desenvolvimento moral, que foi um dos primeiros livros que Piaget escreveu na década de 30, foi sobre o julgamento moral da criança, e depois Kohlberg aperfeiçoou na década de 50, Kohlberg fala sobre uma teoria que transcendia a teoria dele, que era a teoria do desenvolvimento da fé, dos estágios da fé, que coincidentemente o pastor José Maria Barbosa da Silva tinha me emprestado um livro que ele comprou em português, publicado pelos luteranos sobre os estágios da fé. Então, tudo foi um conjunto de coisas, né, para que favorecesse que numa universidade pública eu pudesse falar sobre estágios da fé, porque naquela ocasião havia um debate no estado de São Paulo sobre quem poderia dar aulas de ensino religioso. E foi essa a questão do problema da minha dissertação. Quem pode dar aula de ensino religioso? Deve ser alguém que tenha um estágio de fé desenvolvido e um estágio de desenvolvimento moral também mais alto do que de uma criança para poder ensinar. Quem lida com questões de moral e de fé precisa ter um estágio desenvolvido de fé para poder. Então, foi dentro dessa questão de que a universidade permitiu, né, que eu falasse de fé. Quem pode trabalhar em ensino religioso? Então, eu diria assim, que foi um conjunto de coincidências ou de providência divina para que eu pudesse ter contato com esse material. Até alguém no chat do YouTube falou assim, por que você não escreve um livro? E eu respondi, porque já existe um livro, Estágios da Fé, de Fowler, né? O que eu fiz foi estudar, é um texto árido, é uma leitura difícil. Eu fiz foi
digerir, né? E colocar, então, as questões mais práticas de como trabalhar esse desenvolvimento psicológico. Por isso que eu sugeri que nós tivéssemos aqui pastor Esmeraldo, pastor Abidoral, e eu estou vendo o Marcelo Novaes, que de repente também, se quiser fazer alguma intervenção, porque é da área. Tem o fundo psicológico, né, porque é uma maturação, é um desenvolvimento maturacional que vai fazendo com que as estruturas do cérebro vão compreendendo as questões de dimensão espiritual, que tem um grau de abstração, né, total, e que a gente tem que fazer esse leve trás do abstrato para o prático, para o concreto, a gente tem que estar trabalhando o tempo todo. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que, neste período que eu estava fazendo mestrado, foi o período que mais eu li os escritos de Ellen White, porque eu sabia que eu ia estar num meio de produção de ciência em que eu poderia me encantar com cisternas rotas. É muito fácil a gente se encantar com teorias novas que a gente tem contato sem passar pelo crivo da nossa cosmovisão bíblico-cristã. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi ver se havia base nos escritos de Ellen White para essa visão desenvolvimentalista. E eu lembro que eu me deparei com um texto de Ellen White que fala exatamente assim: nossa inteligência se desenvolverá à medida que façamos uso dela. E em vários textos ela vai apresentando esse processo de desenvolvimento, né? Uma visão realmente de amadurecimento das questões espirituais, da questão da fé, da questão da moral. Sobre o desenvolvimento moral também ela fala. Então, foi o tempo que eu mais li, que eu mais estudei e que mais eu me debrucei sobre a filosofia adventista de educação. Quero, antes da gente introduzir no tema propriamente dito, quero fazer um destaque. Eu estava dentro da universidade e eu fui desafiada pelo meu chefe, líder da União, pastor Paulo Azevedo, departamental de educação da União, a provar uma ideia que eu disse para ele. Porque quando eu me debrucei mais sobre o espírito de profecia, para não ter risco de, em algum momento, misturar as coisas ou ter uma visão equivocada daquilo que eu estava lendo duas teorias novas para mim, né? E uma sobre estágios da fé. Eu queria saber se aquilo que eu ia defender não entrava em choque com as minhas crenças. E eu lembro que eu falei para o meu, que ao me debruçar sobre o espírito de profecia, sobre os escritos de Ellen White, especificamente sobre educação, eu falei para o meu chefe assim: Ellen White vai além de uma filosofia da educação. Ela chega à especificidade de uma teoria educacional. Ela chega a dar detalhes que um filósofo não dá. Ela chega a construir uma teoria educacional com os ingredientes e os elementos de uma teoria. Ela vai além de uma filosofia. E ele falou: me prove isso. Aí eu pedi para um professor da Unesp de didática, ele não era meu professor, eu o conheci por intermédio de amigos, que me ajudasse a provar que Ellen White vai além de uma filosofia. Ela desce a uma teoria, a especificidade de uma teoria. Eu dei para ele o livro Filosofia da Educação Cristã para ele ler e falar. Eu falei: professor, leia e diga para mim se isso eu posso dizer que é uma teoria educacional. Eu lembro que depois de 15 dias ele me ligou e falou assim: Thalita, alguém na sua igreja não acredita nesse livro? Eu nunca vi nenhum escritor, ele era professor de didática, conhecia todas as teorias educacionais, nenhum escritor tão completo quanto este. Você disse que foi escrito há cento e tantos anos atrás. Aí ele pegou o livro Fundamentos da Educação Cristã e falou assim: se alguém da sua igreja não acreditar, peça para rasgar e tentar escrever outro igual. Eu nunca vi nada igual. Ela consegue descer a especificidade do, por exemplo, ele foi dizendo assim: Makarenko, no início do século XX, falou sobre a dimensão prática da educação. Ela já tinha falado sobre isso. Fulano de tal falou sobre essa dimensão da educação, ela já tinha falado sobre isso.
E ele foi dizendo assim, ele falou assim, eu nunca vi nada igual. Se alguém da sua igreja não acredita nisso, peça para rasgar e tentar escrever de novo, porque ela tem o que tem de mais completo na área educacional. Ela consegue atingir o que tem de melhor em todas as teorias educacionais. Então, quando o senhor fala assim, sobre como que eu cheguei a isso, né? Eu diria providência divina. E a outra coisa, a oportunidade também de testemunhar, porque neste meio onde se produz ciência, e eu coloco sempre ciência entre aspas, nós temos que ter muita clareza do que cremos, em que cremos, para que a gente não tenha riscos, né? E possa testemunhar. Depois eu mudei para Goiânia, esse professor me ligou quando eu estava em Goiânia e falou assim, Thalita, teria possibilidade da minha esposa dar aula na escola adventista? Porque eu acredito que a escola adventista tem exatamente tudo aquilo que eu acredito em termos de educação. Eu estava morando em Goiânia, ele morava em São José do Rio Preto, eu falei, olha, eu já não moro mais aí e tal, mas eu posso ver. E eu lembro que ele falou assim, porque aquilo que vocês acreditam é também aquilo que eu acredito em educação, depois dele ter tido contato com esse livro. Então, é, providência divina, pastor, providência Sabe, divina. bom dia, pastor Esmeraldo. Que bom que o senhor conseguiu ajustar. Será muito importante tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não podia perder por nada isso. Privilégio, né, meu pastor? É um privilégio. Por que que eu perguntei para você, Thalita, sobre como foi que isso surgiu? Porque durante os 3 dias, você cita muito a fonte desse escritor como referência do seu trabalho, e conhecendo o nosso ambiente, pode ser que alguém pudesse dizer, mas esse autor, né? Né? Então, essa sua resposta dizendo que Ellen White antecipa o que ele escreve, é muito importante para nós no resto de como utilizamos, inclusive, Ellen White em nossa experiência religiosa. Ah, o seu trabalho, na verdade, atesta a inspiração dos textos de Ellen White. A antecipação, né, de uma menina que mal foi à escola, como é que ela consegue antecipar o que os doutores diriam depois de sistematizar, escavar profundamente ideias para chegar à mesma conclusão que ela, né? Isso é só de Deus mesmo, isso não tem E em outro tem, lugar. e como eu fui trabalhar, eu fiz a pesquisa com 20 professores de ensino religioso da rede adventista. Como era sobre quem trabalha questões de moral e fé, qual o perfil, né? E apliquei os dois instrumentos, desenvolvimento moral e desenvolvimento da fé, em 20 professores de ensino religioso de uma rede de ensino confessional. No primeiro capítulo, depois da introdução, eu justifico por que eu escolhi a rede adventista. E eu conto a história da rede adventista, eu conto o nascimento da igreja adventista, que não nasce de dissidentes, que não nasce de um profeta, que não nasce da pesquisa bíblica. Então, nossa igreja nasce da pesquisa. E o sistema educacional adventista deveria e deve, né, manter essa tradição. A nossa igreja tem uma origem, então eu justifico na dissertação por que que eu trabalho com a rede adventista e que esta igreja tem uma tradição de pesquisa que sustenta um sistema educacional. Então, é toda uma construção que foi feita, por que que eu uso? E aí eu mostro na dissertação que as ideias de Fowler, que as ideias de Kohlberg não entram em choque com a visão adventista de educação, justificando, citando Ellen White, citando as bases da educação adventista em Ellen White. Então, foi um trabalho assim de que fez com que aquilo que eu contei numa das salas anteriores, né, que fez com que uma doutora ateia falasse, o que que essa menina está fazendo? Está querendo evangelizar? E depois ela reconhece, né, quando eu coloco um trecho sobre as ideias ateístas sobre desenvolvimento moral,
ela reconhece que, de fato, foi uma construção lógica e científica. Para você que está aqui adorando conosco, pega a ideia. Se eu estou desaparecendo para você, deixa eu. Ai, ai, papai do céu, só um momento. Hoje você não colocou o fundo verde aí, hein? Isso aqui são. O fundo verde está lá, rapaz. O fundo cinza, o meu fundo é cinza. Eu quero colocar o fundo bem top. Vamos ver se a gente consegue aparecer bonitinho. Questão de conexão ali. É, hum, deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, deixa eu. Aí, mudei aqui a câmera, pastor. Saí da webcam e vim para a câmera do computador. Nesse desenvolvimento, deixa eu falar aqui para você, adventista do sétimo dia, se você não tem apreciado os escritos de Ellen White, faça isso. Lido corretamente, respeitando as regras de interpretação desses mesmos escritos, assim como a gente faz com a Bíblia, eles são absolutamente úteis e o adventista que não busca dessa fonte, que não mergulha nessa fonte, realmente perde muito. Para você que é adventista, que não é adventista, está conosco, Ellen White é por nós considerada uma profetisa levantada dentro do tempo escatológico, desse tempo dos últimos dias, para ajudar na condução do movimento adventista para cumprir seu propósito. Estude, leia, como esse doutor que lê um livro dela e se encantou com o conteúdo de uma menina que não foi à escola, que não estudou como tantos outros, e escreveu de maneira tão profunda. Tendo dito isto, eu passei para os meus colegas, que vamos trabalhar aqui, nós vamos passar por três, o conteúdo é vasto, mas vamos passar por três assuntos básicos. Num deles, Thalita, você fez uma afirmação sobre a utilização nesse processo moral e religioso, a utilização de figuras de animais, expressando ou possuindo voz, sentimento, e que isto é contrário à formação religiosa e moral de uma criança cristã. E eu queria esmiuçar um pouquinho mais isso. Pastor Abdoral e Pastor Esmeralda ficam à vontade para interromper e sugerir e adicionar alguma coisa mais nesse aspecto. Vamos trabalhar um pouco isso. Como é que é isso aí? Na verdade, atrapalha. Atrapalha. Quando eu reforço uma característica natural da fase de 3, 4, 5 anos. Essa fase eu disse que a criança é altamente egocêntrica, mas ela tem 4 características dentro desse pacote do egocentrismo, que é o pensamento animista. O que é o pensamento animista? Atribui características psicológicas, de sentimentos, a coisas físicas, né? Então, ela atribui a objetos, e eu falei do bichinho de pelúcia, ela atribui características humanas, né? É natural. Quando eu procuro esse pensamento animista de dar vida a coisas que não são seres vivos, eu estou misturando, né, aquilo que é natural dessa faixa etária, fazendo com que ela aprenda conceitos religiosos, virtudes morais, virtudes cristãs, usando um recurso que é natural da mente dela e que depois vai ser difícil ela sair disso. Ao mesmo tempo que uma criança que já está na fase seguinte, 7 anos, vai desacreditar, vai dar descrédito a esse tipo de história, a esse tipo de informação, porque ele já saiu da fase animista. Então, a criança tem essas características do animismo, do antropomorfismo, do artificialismo. Então, se eu reforço isso, contando histórias com fundo espiritual, além de fazer com que a criança permaneça nessa fase, assim, né, reforce essas características, eu misturo verdades espirituais com coisas que são fantasiosas. Isso não é bom, né? Então, eu Isso, falei isso,
desculpe, Pode falar. isso tem a ver com a questão da referência. Porque vamos pegar aqui um cavalinho ensina para ele um princípio moral. Ele está ali vendo um cavalinho falar, o cavalinho expressar sentimentos, e ele acredita no que o cavalinho está dizendo, ele cria referência afetiva com aquele cavalinho, e quando ele muda de fase e percebe que aquele cavalinho não existe, ele se frustra com essa imagem criada de maneira artificial, e o princípio moral também desaparece com essa frustração. É um risco, é um risco, é exatamente um risco. E o outro risco é quando eu falo isso num conjunto de crianças, que tem crianças que já estão na fase seguinte, que é exatamente a luta para desvincular o que é real do que é imaginário. Então, quando eu falo isso numa adoração infantil, onde tem crianças de duas faixas etárias, de duas fases do desenvolvimento, de dois estágios, o maiorzinho já vai colocar descrédito naquilo que eu estou falando. Então, algum tempo atrás, quando eu mudei de associação, até um colega pastor veio falar comigo, porque ele fazia um trabalho em cima dos remédios naturais usando o animismo. E ele veio me perguntar por que que eu não recomendava. E eu sentei com ele, expliquei. Então, a gente tem que evitar de toda forma. É lógico que eu posso usar símbolos. Uma coisa é símbolo, outra coisa é reforçar o animismo. Eu não sei se o pastor Abitoral, o pastor Esmeraldo, conseguem dar um pouco mais de clareza para isso, mas vamos dar um exemplo. Eu pego um lápis e digo assim: olha, esse daqui é um discípulo de Jesus, esse daqui é Jesus. Isso daqui é símbolo. Eu pego uma concha, uma colher e falo: olha, aqui é um discípulo, isso é símbolo. Eu não digo assim: a caneta falou para mim. Isso já não é mais símbolo, isso é animismo. Então, trabalhar com símbolos é uma coisa. Agora, dar vida ao que não tem vida é animismo. Então, eu estou reforçando um processo natural daquela fase, que para ela, de fato, né, existe animação naquilo que não tem vida, e que os princípios espirituais e as virtudes morais, que são abstratas para a criança, precisam ser ensinadas com situações concretas, dando exemplos concretos, mas não reforçando essas coisas que não são verdades, né? Ou Não sei se eu seja, fui clara. qualquer qualquer figura não pode aparecer falando. Qualquer figura não pode aparecer tendo personalidade, expressando sentimentos. De coisas que, exatamente, mas vamos dizer assim, figuras de coisas que naturalmente não têm capacidade de falar, de expressar Isso. sentimento. Uma Nesse caneta, um cavalo, uma sentido, nuvem, um bichinho de pelúcia, nada disso pode ter vida. Eles podem ser usados como figuras, mas não que tenham para a personalidade. criança, tudo isso tem vida, é natural. O que a gente deve evitar ao máximo é ensinar lições espirituais, virtudes morais, se valendo desses recursos. É nesse sentido. Então, Interessante. Assim, duas coisas me chamam bastante a atenção. Uma delas na fala da doutora Talita, né? Que é no desenvolvimento do estágio da fé, você chegar, a criança, né, chegar num ponto em que ela vai dizer assim, bom, quando ela descobre, né, bom, o animal falou não é verdadeiro. Então, aquilo que tentaram ensinar também não é. Acho que esse é, na minha visão, assim, teve um peso tremendo, porque vai chegar um momento em que vão colocar de que a fé ou os fundamentos da fé que ele tem são balelas, não tem valor nenhum, né? E aí ele começa a comparar, bom, o que usaram para me ensinar não é verdade, então isso também não é verdade. Eu queria aproveitar, não sei se vai, mas enquanto a doutora Thalita falava aí, eu me lembrava dos desenhos
Na verdade, isso que a doutora Thalita fala quebra um ciclo de facilidade de instrumento para a educação, que talvez é o que nós mais usemos como pais adventistas. Como é fácil colocar um desenho, e eu me lembro aqui, eu tenho crianças aqui, por exemplo, sobre o Natal, né? O burrinho sempre fala, aquele burrinho, né? Que levou Jesus na entrada triunfal, né? E agora, né? E agora? Alguns devem estar pensando assim, puxa, aí toda a minha coleção de educação que eu Por outro usava para lado, por outro lado, tem uma mula que fala na Bíblia, e a gente tem que aproveitar para mostrar a intervenção divina, né? Tem um grande peixe que engole um homem, e a gente tem que mostrar a intervenção divina. tem uma serpente que fala também. E a gente tem que mostrar a intervenção divina. Então, quando eu digo assim, conte histórias da Bíblia como estão na Bíblia. É ponto, né? Conte a história da Bíblia como estão na Bíblia, que são É, intervenções divinas, é porque essas miraculosas. intervenções divinas não se refere ao animismo que nós vemos aplicados nesses desenhos. E não somente aí, viu, pastor, nesses desenhos religiosos. Eu vejo muitos pais usando hoje o artifício de desenhos não religiosos, mas não essencialmente religiosos, mas que aplicam princípios morais corretos. E eles utilizam muito o animismo para chegar na mente das crianças, para implantar esse princípio religioso. Tá muito cheio, especialmente no canal fechado, você tem muito à disposição esse material usando esse mesmo recurso. O que precisa ser entendido aqui é que nós não precisamos usar esse recurso. É simples, é não utilizar esse recurso e contar a história como ela é, não adicionando aspectos que não existem realmente nessas histórias que nós contamos para as nossas crianças. Eu vou um Pastor. pouquinho, se já te passo a palavra, pastor, vou um pouquinho mais além. Eu estava numa igreja, me assentei e estava assistindo o Cantinho da Criança. E o professor fez uma infeliz pergunta. Ele disse: fale para mim quem é o seu super-herói. Entrou Homem-Aranha, entrou Super-Homem, Thanos, Homem de Ferro. E o professor foi ficando pequeno, na frente da igreja. Pequeno, pequeno, porque Jesus não apareceu como herói de nenhuma daquelas crianças. Que vai muito para dentro disso que nós estamos discutindo aqui. Muito, são figuras irreais que não existem, absoluta ficção científica tomando lugar da construção da mente das nossas crianças. Pastor Abdoral. Pastor, até uma certa idade, a criança, ela não sabe fazer a diferença entre ela e a mãe. Ela acha que é um órgão só, uma pessoa só, ela e a mãe. Isso é muito claro na mente da criança, até perto dos 2 anos de idade. E ela é muito verdadeira, certo? O que ela fala é a verdade. Ela não sabe fazer o faz de conta. Esse assunto do faz de conta ainda não existe na percepção da criança nessa faixa etária. Mas após os 6 anos, por aí, ela já sabe fazer o faz de conta, certo? Faz de conta que é isto. E se a gente não firma isso que a doutora Thalita está falando, se a gente não firma na mente da criança as verdades concretas, mais tarde ela mistura o faz de conta com o irreal, o real, e a gente precisa fazer essa linha bem divisória. Olha, isso aqui, o animal não fala. E essa palavra animismo que vocês falaram várias vezes aqui, eu estou repetindo, é uma religião muito forte na África e alguns países da Ásia, até hoje. É uma maneira primitiva da religiosidade. Ela diz, e até hoje é praticada, o animismo na África, e o Umbundo, aquela região toda,
onde diz que cada ser vivo tem uma alma dentro dela. E a gente precisa referenciar isso. Por exemplo, uma árvore, ela é viva, então ela tem uma alma ali dentro, que a gente tem que respeitar. Eu sei que tem algumas mulheres que têm planta e conversam com as plantas, certo? A gente acha até um pouquinho esquisito, certo? Eu conheço várias irmãzinhas queridinhas que conversam com plantas, diz, olha, meu bem, eu vim aqui hoje falar com você. É, para uma criança, isso na cabeça dela dá um nó. E o que é que nós estamos combatendo nesta manhã? É exatamente o animismo, que a gente não deve entrar por esta linha, porque faz uma confusão na cabeça da criança. A gente tem que trabalhar o que a Bíblia fala, ensina no caminho que a Bíblia manda, porque Jesus quer que a gente seja real, certo? Nada de planta falar, nada de uma cadeira falar, essas coisas não. Vamos falar o concreto. E isso fica bem firme na cabeça da criança, que ainda não sabe fazer o real e o faz de conta. Então a gente tem que definir para elas. Lembra que toda essa discussão está num quadro em que estamos discutindo o crescimento moral, o amadurecimento moral e espiritual das nossas crianças ao ponto de serem maduros com profunda experiência com Deus. E esses detalhes são bastante importantes. Para a gente transicionar, Thalita, de tema, para uma outra abordagem que você fez, eu queria que a gente salientasse aqui que a utilização de figuras humanas, falando, brincando, isso está dentro de um aspecto correto, certo? Claro, claro. Flanelógrafo, é, utilizado tanto, né, com as figuras de Jesus, dos anjos, dos discípulos. Isso é contar o que a Bíblia tem, basta, né? Mas usar figuras não é problema nenhum. Figuras reais. Até eu posso usar figura de animais, mas eles não podem falar, né? Nós Então, tivemos, nós tivemos um concílio, Thalita, em que foi um rapaz e ele faz aquele trabalho de ventrículo. Ele de ventríloco, ele tem um bonequinho, ele dá vida para aquele bonequinho e através daquele bonequinho ele transmite a verdade bíblica. Foi impressionante o alcance dele com as crianças, como ele deu vida para a palavra de Deus através de uma figura humana, que aqui existe, que fala, que comunica, né? Nisso não tem problema nenhum. E é muito bem utilizado, pode ser um recurso extraordinário. Lúdico, para exatamente para a cabeça deles, que encaixa esse aspecto concreto com a capacidade imaginativa que aquela criança tem, né? Pastor, eu vi isso na Europa, e muitos jovens da Igreja Adventista pregam em praça pública através dos bonecos, certo? Porque é atrativo para todas as pessoas, todo mundo quer ver. Então eu vi lá na Holanda, eu vi vários lugares na Europa, os jovens usando os bonecos, os fantoches, e pregando o evangelho, e realmente tem dado resultado. Olha uma maneira de evangelizar também aí, né? Uma sugestão para quem tem essa habilidade. Eu fiquei Eu fiquei parado na habilidade que ele tinha, e como aquilo era delicioso, prende atenção. que prende a atenção e é um recurso extraordinário. Pastor, eu estou sentindo vontade de falar um negócio, vou falar rapidinho, tá? Bem Uhum. rápido. Linkando com o tema que eu falei em março do ano passado, sobre o uso das telas. Há estudos recentes no hospital em Seattle, o diretor de pediatria mostra o papel dos desenhos animados, dos filmes, na mente das crianças. E aí eu quero voltar a enfatizar o seguinte: não é o conteúdo, pode ser desenho evangélico, com fundo moral, com fundo religioso. A junção de imagens, o time das imagens, a sequência de imagens de um desenho, de um filme, ainda que seja de fundo moral, para criança antes dos 3 anos, desenvolve transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes, os pais falam assim, mas é um desenho é um desenho religioso, é um filme religioso, e a criança gosta, e ela fica vidrada, vendo várias vezes, para cada 1 hora assistindo desenhos ou filmes infantis, que pode ter fundo moral e religioso. Para cada 1 hora, 10% de chance de desenvolver déficit de atenção. 2 horas, 20%. 3 horas, 30%. Então, não é porque é religioso
que é sancionado, porque de 0 a 3 anos, exposição a telas, nesse time de imagem. E aí, por que eu estou falando isso agora? Quando você para ver um ventrílogo, para ver um fantoche, as cenas são no tempo da vida real. Você está olhando e aquilo está se desenvolvendo no tempo natural. Agora, para você fazer uma sucessão de imagens para um filme, para um desenho, prender a atenção da criança, mexe com estruturas do cérebro que predispõem ao déficit de atenção. Então, só estou abrindo esse parênteses, porque quanto mais eu me valer de mundo real, tempo real, contato com imagens da natureza. A natureza não é assim. Você não vê a natureza, né? Você vê contemplar a natureza. Então, contato com o real, sempre, em todos os sentidos, não apenas usando figuras reais, mas também se valendo, na medida do possível, de sentar com seu filho e ler um livro e não colocar um desenho, nem que seja de temas bíblicos, tá, pastor? De 0 a 3 anos, nada. É um apelo que eu faço. Eu estava numa igreja, cito igreja que meu ambiente, né? Meu ambiente, nosso ambiente é esse. E eu fui fazer a dedicação de uma criança. Pastor Abdoró e pastor Esmeralda. Essa criança não parava de chorar. 2 anos de idade. Não parava de chorar. E eu tentando fazer a dedicação daquela mesma criança. O recurso para ela parar de chorar foi a mãe entregar um celular para ela e colocar um desenhozinho para ver. Na hora que ela abriu, que viu o desenho, ela não participou comigo dentro da capacidade dela da apresentação, porque ela estava vidrada naquele desenhozinho. É isso que você está dizendo. Vai absorver a mente dela, só vai funcionar a partir daquela velocidade, daquela intensidade, daquelas cores, ao ponto do mundo real perder o sentido. E para os adultos também, porque você hoje é meio que um monte de gente que não se vê mais, a gente não se olha mais, a gente não tem percepção do mundo real de tão ligado à máquina, ao celular, condicionado a essas coisas, né? Importante discussão essa. Pastor, a Sim, Hollywood está doutrinando mais do que todas as igrejas evangélicas juntas. Hollywood está doutrinando, fazendo a cabeça dos nossos filhos, e a gente parece que não está percebido disso. Estão usando alegorias e fantasias que não existem, não são reais, mas estão formando. Eu estou encontrando no consultório muitos desses problemas. Sabe por quê? Porque os jovens e adolescentes estão no mundo das fantasias, não estão no mundo real, certo? E você sabe que esse é um dos sinais dos últimos dias, conforme está em 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias os filhos seriam implacáveis, desobedientes aos pais, atrevidos. Eu tenho visto no consultório adolescentes dizendo assim: você tem que me engolir, você tem que me aceitar como eu sou, porque eu sou especial. E diz mais: eu não pedi para nascer, então vocês vão ter que me aceitar como eu sou. E se você não aceitar, eu vou denunciar de você. Eu vou dar parte de você e vou dizer que você me estrupou, vou dizer que você me assediou e a polícia vai aceitar, porque ela vai ter que acreditar em mim. Olha que coisa, aonde nós estamos chegando, certo? E outra coisa, esses filmes e esses seriados e também esses links aí que a gente vê no Netflix está levando os jovens a delírios e alucinações. Qual a diferença entre delírio e alucinação? Delírio é atribuir coisas a objetos inanimados, é atribuir movimentos. É, por exemplo, dizer assim: essa caneta, doutor, quer me morder. Ó, a boca dela, está querendo me morder. Ó, ela tá querendo me morder. Então, isso é delírio. É atribuir movimentos a objetos que existem. Agora, alucinação, o objeto não existe, mas a pessoa enxerga. Aí, escuta sons que não existem, escuta vozes que não existem. Então, uma geração que está começando a entrar no mundo enlouquecido. Quem está formando isso? Os filmes, desenhos animados e seriados
estão formando a cabeça desses jovens. Por isso eles estão atrevidos, desobedientes, certo? De maneiras que estão enfatuados. É o que a Bíblia fala e nós estamos vendo isso bem claro e eu estou enfrentando isso no consultório todos os dias. As implicações dessa discussão, elas são tamanhas, porque boa parte disso que acontece com os nossos filhos faz parte da terceirização da educação. Quando eu não tenho mais tempo para educar meus filhos, eu terceirizo, coloco na mão de pessoas, na mão de filmes, de desenhos, para que eles sejam cuidados ou distraídos enquanto eu tenho outras atividades. Isso faz parte também da descentralização funcional da família, porque Satanás estabeleceu um conjunto de informações para destituir a família, exatamente para tirar a mãe do lugar que ela deve ter, o pai do lugar que ela deve ter, para deixar a criança refém nesse tipo de coisa. Teria que discutir um pano muito aberto aqui, né? Mas vamos seguir na linha da nossa proposta, que isso aqui é maravilhoso. Mudando de fase, ele vai amadurecer na faixa etária mesmo. E aí você vai dizer aqui, dentro das aulas que você passou para a gente, que ele, em determinado momento, provoca uma ruptura com os pais, e o próximo ambiente formativo dessa criança é a comunidade, no nosso caso, a comunidade de crentes, o corpo de Cristo, a igreja, né? Que deve absorver essa criança, e não é que os filhos abandonarão completamente os pais, não acontece isso, você mesmo disse, mas que a comunidade de crente passa a ter, nessa fase, uma relevância bastante significativa nesse contexto moral e espiritual. E aí nós vamos agora para um lugar, antes de ir para aí, pastor Abdoral e pastor Esmeraldo. O senhor foi presidente de campo há muito tempo, e o pastor Esmeraldo hoje é o pastor dos pastores, e ele também cuida dos anciãos da igreja. Nós vamos entrar agora no mérito que é de extrema responsabilidade de pastores e anciãos, que é oferecer uma comunidade relevante para esses meninos que estão mudando de fase. Na sua opinião, quais são as características que uma igreja local deve ter para conseguir, vamos supor que os pais fizeram um bom trabalho dentro das faixas, e ele agora está transicionando para dentro da comunidade onde ela deve absorver esse menino e continuar o processo de maturação. Qual é a característica, ou quais são as características, né, que esta comunidade de crentes precisa ter? Desde a sua liturgia, que é a maneira como a gente apresenta o culto, até o próprio testemunho individual dos pastores, anciãos e líderes da igreja na formação desses meninos. Pastor, não sei se o pastor Esmeraldo quer falar primeiro, mas Não, pode ficar à vontade. Tem 3 fatores que a gente precisa trabalhar como comunidade para manter os filhos na igreja. A gente sabe que, voltando lá ao pastoreio, 2 maneiras de segurar a ovelha dentro do curral. A primeira é aumentando o tamanho da cerca, subindo o tamanho da cerca para que ela não pule. A segunda é melhorando a ração. Se você melhorar a ração, a ovelha fica. Então, essas 2 características são muito importantes para a gente fazer uma aplicação na igreja local, para os nossos filhos serem mantidos ali. Agora, a Thalita já falou sobre a influência do pastor e também da ração, a capacidade do pastor pregar um sermão que atinja a necessidade urgente das pessoas, das ovelhas, e das crianças e dos jovens e dos juvenis também. Mas eu gostaria de falar sobre 3 aspectos rapidinhos, sobre como formar a imagem de Deus na pessoa, que isso a igreja pode fazer. Como é que a imagem de Deus é formada no ser humano? Através de 3 aspectos. Primeiro, aquilo que os cuidadores ensinaram, certo? Os seus cuidadores, a gente não pode, na psicologia a gente não pode nem falar mais os pais ensinaram, porque está exigido, e é exigido que a gente chame de cuidadores, porque às vezes tem criança criada pelos avós, outros criados pelos tios,
e etc. Mas os cuidadores ensinaram o quê? Que tipo de educação, certo? Então, a inicial. O segundo aspecto é o ambiente onde essa pessoinha vai estar inserida. Aí entra a igreja, são as amizades, a escola e o ambiente da igreja. Então, essa influência entra no segundo estágio, certo? Agora, se o que os pais ensinaram coincide ou bate com aquilo que a igreja e a comunidade está ensinando, que é a escola e a igreja, então firma esse conceito. Mas tem um terceiro aspecto. O terceiro aspecto é a personalidade decidiu. O que é que a pessoa decidiu, certo? Se ela realmente decidiu seguir isto, se ela decidiu dar atenção aos pais, decidiu dar atenção à igreja, então isso é muito importante. São três fatores: o que os cuidadores ensinaram, o que a comunidade, onde ela está inserida, que é o ambiente, está ensinando, e as decisões pessoais dela, que são o terceiro. É isso que forma a imagem de Deus no ser humano. E a igreja tem uma forte oportunidade, uma grande oportunidade para firmar esses valores na mente do jovem, certo? Intencionalmente, certo? Mostrando através do exemplo, através da oração, através de atividades que os envolva na sua faixa etária, entendeu? Como desbravadores, aventureiros, a classe de líder e etc, etc. Tem que envolver nesse movimento. Uma vez eu entrei no carro e um pai pediu uma carona e daqui a pouco o pai disse: pastor, o que é que a missão e a igreja está fazendo pelos nossos filhos? Porque o meu filho foi criado na igreja desde pequeno e está saindo da igreja, pastor. E a culpa não é minha, porque eu ensinei. Olha que coisa. E eu disse esses três fatores. Olha, irmão, a gente tem que analisar esse contexto que o senhor ensinou, positivo. Aí, agora, o que a igreja está ensinando, ó, a igreja tem clube de desbravadores, tem isso, tem aquilo, também está ensinando. Mas a gente tem que ver o terceiro fator, a decisão pessoal. E isso é muito importante. E o caráter de Deus respeita e faz parte do caráter de Deus o livre-arbítrio. E Deus permite o livre-arbítrio. Então, a gente tem que considerar esses fatores para que a gente não comece a criticar a igreja que não faz nada, que criticar os pais que não faz nada. Não, é um conjunto, e esse conjunto precisa estar bem claro na mente de cada um de nós. E a igreja tem uma responsabilidade em transmitir essa influência nessa faixa etária para os nossos filhos. Eu tive a oportunidade de mostrar num slide rapidamente de quem é a responsabilidade. É uma responsabilidade partilhada. Só que em cada fase, um destes entes, instituições ou agentes tem preeminência, né? Então, na primeira infância, o locus de autoridade é o adulto que cuida, né? E a gente pode falar abertamente pai, porque a gente está num ambiente que não é da psicologia necessariamente, porque Ellen White é clara em colocar a responsabilidade sobre a mãe e sobre o pai, né? Então, do ponto de vista da nossa visão, é pai e mãe a responsabilidade. Mas é óbvio que, de acordo com a circunstância, é uma avó que teve que ficar cuidando, mas eu digo assim, originalmente, do ponto de vista do princípio, pai e mãe têm a responsabilidade e é o locus de autoridade. Depois, os adultos instituídos socialmente de autoridade com quem eles vão ter contato, professores, é a segunda agência, as escolas, que Deus inspirou essa igreja a ter um sistema educacional de apoio às famílias, é aquilo que o pastor Abdural falou claramente, quando os valores da família são compatíveis com o valor desse novo ente que entra na vida da criança, que é o sistema educacional. E terceiro, quando enfraquece o locus de autoridade da família, enfraquece naturalmente, porque questionar a autoridade é uma das características desse banho hormonal que está aparecendo agora na corrente sanguínea da adolescência, pré-adolescência e adolescência. Então, cresce a comunidade de fé, como bem colocou o pastor Wagner, né? Cresce o valor da igreja. E o que eu sugeriria? Primeiro, Ellen White tem um texto que afirma o seguinte:
Todos que trabalham com mentes em desenvolvimento deveriam conhecer um pouco do funcionamento do cérebro. Então, se eu tenho líderes que foram nomeados pela igreja para trabalharem com desbravadores, com classes de juvenis, adolescentes, o treinamento deveria trabalhar o que está se passando nessa mente, porque eu vou lidar com mentes e informação e não conheço nada do funcionamento da mente. Então, a gente deve capacitar os líderes para que conheçam o que está acontecendo na mente desse adolescente. Porque, como eu falei desde o início, quando a gente fala de desenvolvimento da fé, é um desenvolvimento maturacional como que se dá a partir do desenvolvimento da mente, do desenvolvimento psicológico. Então, se o líder que lida com essa criança não conhece, com esse adolescente, com esse juvenil, e aí a gente está falando mesmo da fase de 11 a 16, 11, ele precisa conhecer um pouco aquilo que a Ellen White fala com clareza. Nós temos que conhecer o funcionamento do cérebro. E hoje nós temos muita informação. A neurociência está desenvolvida. Então, dizer para um líder, olha, o pensamento desse adolescente é um pensamento hipotético. A coerência entre o que eu falo e o que eu faço é determinante. Então, na formação de líderes e de pessoas que lidam com essa faixa etária, a gente tinha que, de fato, não falar de ferramentas, façam isso, façam aquilo, sem dar a informação do que tem por trás. Isso, para mim, é uma coisa fundamental. Segunda coisa que eu acho fundamental, abrir espaço para que eles expressem as dúvidas, para que eles expressem o que estão sentindo, o que estão passando. Por quê? Porque quando eu dou atividade, mas eu não dou espaço para nutri-lo de acordo com a necessidade real que ele tem, e não é aquilo que ele deseja, é aquilo que ele necessita, né? A gente vai para aquilo que o pastor Wagner sempre fala, é um ativismo desenfreado. Então, a gente põe coisa para eles fazerem, hiperestimula, e os nossos eventos têm um grau de hiperestimulação sem reflexão. Se tudo que está em volta dessa faixa etária os leva a uma hiperestimulação, qual espaço que eu estou dando para eles refletirem? Se a própria escola sabatina, que deveria ser um espaço para reflexão, está sendo um espaço para hiperestimulação. Informação, mas informação assim, não com espaço para reflexão, com espaço para eles falarem. Eu lembro no meu tempo de adolescente que a minha igreja tinha clube bíblico sábado à noite. Nós sentávamos em volta no chão, numa sala, e ali a gente punha as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, e tinha um líder, ou um ancião, ou o próprio pastor, que ia lá nos, sabe, ouvindo, alimentando, nutrindo. Então, eu sinto que nós precisamos abrir espaços para que eles falem e que tenham respostas coerentes, respostas sólidas, aquilo que eu digo do assim diz o Senhor. Então, o pastor Wagner fez uma pergunta, né? Como que essa comunidade tem que se preparar para receber essa nova fase. E a doutora Galinda, que foi nomeada agora líder do Ministério da Mulher, não sei quantos lembram, que nos slides escuros que eu passei na segunda-feira, eu passei rápido, né? A doutora Galinda era líder dos arquivos da Conferência Geral, do setor de pesquisas e arquivos da Conferência Geral. Ela foi nomeada agora líder do Ministério da Mulher. Ela escreveu um capítulo de um livro onde ela fala exatamente sobre essa questão. Será que a igreja está conseguindo amadurecer junto com eles? Porque tem muita coisa boa para as crianças, né? Mas quando ele chega na fase da dúvida, quando ele chega na fase, será que nós estamos conseguindo nutri-lo para esse novo momento da mente dele? É essa a pergunta que ela faz. Será que a igreja está conseguindo crescer com ele? Então, ao mesmo tempo que a gente tem clube de desbravador para essa faixa etária, né, que é de 10 a 15 anos, pelo menos, será que os professores da escola sabatina estão sendo preparados para atender essa forma de questionar que eles têm naturalmente? Então, como que essa comunidade de fé se prepara
Minha sugestão é que a gente crie um grupo de estudo na comunidade para dizer, escuta, como que a gente pode fazer para atender melhor essas novas gerações que estão chegando com esse grau de... com esse comportamento, vamos dizer, né? De questionamentos, de dúvidas, de impulsos, de... Então, estudar mesmo, a gente tem que começar a enfrentar isso, porque o adolescente de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, não é o adolescente de hoje. Eu diria, em 10 anos, essa criança que cresceu com acesso livre à tecnologia e que chega hoje na adolescência, se é o mesmo professor da escola sabatina de 10 anos atrás, vai fazer um triste papel. Então, como que eu recebo essa criança hiperestimulada, esse adolescente hiperestimulado, e consigo fazê-lo... Quando eu falei sobre as telas, eu citei o Michel Desmouget, e o Michel Desmouget foi muito criticado porque ele só apresentou o problema, ele não apresentou a solução. Aí, ele escreveu um livro agora, que ele diz assim, olha, já que eu fui criticado porque eu falei que o QI das crianças abaixou, que as telas são culpadas, agora eu escrevi um livro sobre a solução. Não sei se vocês conseguem ver o livro. Opa! Qual é a solução? Faça-os ler. Espera aí. Faça-os ler é a solução para que eles readquiram a capacidade de refletir, de desenvolver hábitos devocionais. Faça-os ler. E o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo o contrário. A gente hiperestimula, a gente faz jogo, a gente faz competição, a gente faz game, a gente faz não sei o quê, vamos gamificar a escola sabatina, vamos fazer quiz, vamos fazer... E ele está dizendo, faça-os ler, para a gente conseguir fazer com que eles reflitam, que eles pensem, que eles, como bem falou o pastor Abidoral, tomem decisões, porque agora eles estão se constituindo indivíduos. Eles têm que adquirir suas próprias crenças e tomar as decisões que são fundamentais nessa transição da adolescência para a juventude. E ao invés da gente dar alimento sólido e, ao mesmo tempo, fazer com que eles reflitam, contemplem, se concentrem, a capacidade deles de concentração está diminuindo, 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 eles não conseguem mais se concentrar. E daí, a gente percebe que a capacidade de concentração está diminuindo, então a gente usa ferramentas para hiperestimular, que eles já têm de sobra em volta deles. Então, eu diria que o grande desafio hoje para a nossa igreja é, primeiro, o preparo de quem trabalha com essa faixa etária. Segundo, não entrar no jogo de dar para eles aquilo que eles têm de sobra do lado de fora dessa comunidade, que é a hiperestimulação. É tentar dar espaço para fala, para que eles tenham condição de... Porque ao falar, e os psicólogos vão me ajudar nisso, porque eu não sou psicóloga, eu sou educadora, mas isso é um instrumento da educação. Ao verbalizar, eu construo as ideias. A fala, a linguagem, é um mecanismo de aprendizagem também. É um mecanismo de consolidar as minhas crenças, consolidar... Então, quando eu dou espaço para um adolescente falar, ele está fazendo o cérebro dele construir uma linha de pensamento. Ele está fazendo o cérebro dele colocar em ação, né? E é uma forma de aprendizagem. Então, abrir espaços para eles falarem. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu vejo que nós não temos espaço para fala. Eu louvo a Deus porque na minha adolescência eu tive espaço para fala, nos clubes bíblicos da vida, nas coinonias da vida, né? Mas hoje, qual é o espaço que nós temos para fala? De adolescentes e de adultos. Adultos têm a escola sabatina, tem aquele grupinho quarta-feira à noite para a gente fazer pedido de oração. Mas nós não temos espaço para testemunho, como temos na sala 57. Falei demais. Então, nós vamos, é porque nós temos um tempo, tem um testemunho daqui a pouco, e esse assunto vai fervendo, que ele desdobra, né, em muitas coisas, mas basicamente a comunidade de crentes precisa ter
líderes que entendam o mundo deles e que consigam aplicar na sua conversação de maneira que você atinja a mente deles nesse universo confuso que eles trazem lá de fora, do celular, da vida em casa. Então, o líder precisa ser preparado para entender esse mundo e esses meninos precisam ter tempo para expressar suas ideias e serem alimentados nesse mesmo momento, num retrocesso da própria ideia dele, porque ele vem com o viés, como o pastor disse, sem autoridade, ele não reconhece mais determinados padrões bíblicos e que você tem que reverter esse quadro, levando-os a raciocinar. O que nós temos hoje como mídia, como internet, como televisão, é exatamente a ideia de não ter o senso crítico, ou seja, tudo entra pela velocidade da informação, eu não raciocino sobre isso, mas aceito tudo isso e sou transformado nesse conjunto de informações malucas que são recebidas numa velocidade absurda. A igreja tem que parar com esta velocidade absurda e levá-los a refletir. Ele tem que questionar, tem que perguntar, tem que ter espaço para isso. A gente pode usar recursos que estão sendo utilizados pela própria internet, pela televisão, só que esses recursos que a gente pode usar com certa similaridade precisam serem utilizados para provocar o retrocesso, não continuar uma hiperatividade ou um hiperconteúdo sem que ele reflita. E para mim, doutor, a gente tem que melhorar nesse aspecto. Nós usamos recursos e continuamos acelerando a mente deles, sem tirá-los desse ambiente. Nós temos que retroceder com isso, né? E aí, Pastor Wagner, um pesquisador francês, ele fez uma tese doutoral mostrando e comprovando que, isso foi na França, pela primeira vez, os filhos são mais burros e ignorantes É do esse que os daqui, pais. é esse Esse daqui. aqui, ó. fábrica de cretinos digitais. Exatamente. Então, mostrando que desde os tempos das cavernas até hoje, é a primeira vez que essa geração de filhos são mais ignorantes, menos criativos, menos responsáveis do que os pais. Pela primeira vez. E isso deve-se o quê? A influência da mídia, a influência de vários outros líderes que realmente estão desviando. E a gente precisa estimular a memória motora dos nossos filhos e também da criatividade, o que a Thalita falou. Deixa que eles se expressem, deixa que eles digam o que estão sentindo, para a gente dar o remédio que eles precisam. Mas a gente, às vezes, nós queremos apenas seguir o que a mídia também está fazendo e oferecendo, programas bonitos e não sei o quê. Ei, será que isso é a necessidade deles? Ou a gente está apenas aumentando o que eles já estão recebendo de Hollywood? Então, a gente precisa lembrar que a gente deve coçar onde está coçando, certo? Em outras palavras, a gente deve dar aquilo que eles realmente precisam para o crescimento, para a criatividade, para o desenvolvimento intelectual e desenvolver a memória motora e a criatividade. Eu quero sugerir que alguns pais aqui que têm filhos na faixa de adolescência, que eles estão entrando no mundo das fantasias, acessa na internet Síndrome da Adolescência Normal. São 10 itens que um psicólogo também cunhou sobre isso, através de pesquisa, e mostrando que é normal, na faixa etária da adolescência, eles pensarem desta forma, certo? Por exemplo, busca de identidade, tendência grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crise religiosa, que é combater a religião dos pais, para ver se tem consistência, para ver se tem razão de existir. A vivência do tempo, eles são deslocados do tempo e do espaço, o que eles gostam, querem para agora, mas o que não gostam, eles não estão nem aí. Desenvolvimento da sexualidade, atitude social reivindicatória, que eles buscam a justiça, fala assim, também o governador não deveria ter feito isso e tal. É um senso de justiça que é aguçado nessa faixa etária, conduta contraditória, também separação progressiva dos pais. Pode ver que um adolescente, quando o pai leva ao shopping, ele quer ficar lá na calçada do shopping, ele não quer chegar junto ao grupo dele com os pais junto, não. Porque senão o grupo vai dizer, olha aí, ó, não cortou o cordão umbilical, ó, filho de mamãezinha, papaizinho e tal. Então, eles querem distanciamento dos pais e também constante flutuação do humor, sabe?
Ou ele pode estar sorrindo, 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 logo em seguida começa a chorar. Isso, essa flutuação do humor, tudo E faz parte os dessa hormônios. faixa etária devido ao banho hormonal, que a Thalita Ô já falou aí racinha, sobre. ô racinha difícil. Eu Essa parte amo, eu é amo. um desafio falar para eles. Pastor Esmeraldo, para a gente transicionar para a última parte do nosso podcast, que legal isso, né? Bater papo, isso é bom. Estamos aprendendo numa boa conversa. Pastor Esmeraldo, o desafio da formação dos nossos pastores e anciãos, para entender que o nosso processo é desacelerar e levar os nossos meninos à reflexão. Como é que o senhor vê isso como ministerial e o tamanho do nosso desafio? O primeiro ponto que eu vejo assim é a questão espiritual, por incrível que pareça, porque o desafio é gigantesco para preparar e voltar às origens. Então, só pelo espírito mesmo. Por exemplo, meus filhos, daria até um livro, né? Meus filhos gostam da igreja. Meus filhos gostam da igreja. E eu fico feliz pelo fato de serem filhos de pastor, né? Isso nem sempre acontece. Eu não tenho dificuldades, por exemplo, para estar na igreja, para permanecer na igreja o tempo que eu preciso, e quando chega no final, eu que tenho que insistir com eles para voltarem para casa. Mas aí vem uma outra pergunta, ou mais duas, né, reflexões. Por que que eles gostam da igreja? Né? Essa é uma boa reflexão. E a outra, por que que tantos que tanto gostavam saíram, gostavam tanto quanto os meus gostam. E a gente fica assim, o que que aconteceu? Esse gap que a doutora Thalita falou é uma... Segura nesse pontinho só para fazer uma observação, pastor. As pessoas talvez não conheçam, mas o senhor tem dois filhos, uma menina e um menino, em fases diferentes. E que essa Exato, fala vale muito, porque o senhor já tem uma adolescente que estaria na fase do desgosto da própria comunidade. Porque a menininha, por enquanto, pode estar sendo conduzida até que ela tenha o despertamento na mudança de faixa. Mas o senhor já tem um nessa mudança que gosta da igreja. Por isso que esse comentário é muito relevante. exatamente. Mas ao mesmo tempo tem tantos que tanto gostavam também e hoje estão fora, né? Essa hiperestimulação, ela é preocupante, porque os pais vêm e dizem assim: precisa fazer alguma coisa para os jovens, eles estão saindo da igreja, meu filho. Eles estão pensando em quê? Estão pensando em eventos, atividades, hiperestimulação. E aí nós vivemos uma crise de abstinência, né? Porque o JA desse sábado passado, ele já não serve mais. Eu estou dizendo do sábado passado. Eu do próximo sábado já tem que superar isso. Agora pensa, né? Não é fácil. Uma outra coisa que eu tenho percebido também é que é, uma busca pela visualização. Então, os eventos eles são feitos pensando no número de visualizações que ele vai alcançar. E ele tem que ser hiperestimulado, ele tem que ser rápido, não sobra tempo. Além do que, hoje, muitos dos que cuidam da liturgia da igreja, especialmente quando os eventos são transmitidos, poucos sabem de liturgia e do propósito da liturgia. Eles sabem muito das visualizações, o que precisa ser feito para ter visualizações. E há uma competição entre igrejas, né, para ter mais visualizações, né? Então, eu vejo por que que nós permanecemos na igreja. Agora, fazendo essa transição, os meus filhos gostam de igreja, muitos gostavam também e hoje não estão mais. Por que que nós permanecemos na igreja? Porque era o alimento sólido. Era o alimento sólido. Eu me lembro, por exemplo, de um tio que nem estudo direito tinha, mas ele dava para a gente um capítulo por semana para nós decorarmos.
E isso nos estimulava, e tinha uma lembrancinha no final. Eu me lembro dos concursos bíblicos na igreja. Eu estudava, decorava até a vírgula para poder participar dos concursos. Hoje, quando a doutora Thalita diz ali que na Bíblia uma mula falou, é possível que muitos sempre, mesmo, sério, Onde é que porque, está escrito isso mesmo? né? Então, é um desafio realmente muito grande, né? Porque, veja, as escolas, né? Eu finalizo minha fala. Quais as escolas que hoje atraem tremendamente, por incrível que pareça? No momento de escolher o internato para o meu filho, nós escolhemos aquele que estava mais próximo das suas origens iniciais de internato. Ele ama o colégio. E eles dizem assim, é um regime medieval, mas eles amam, eles gostam. Então, de fato, precisamos ter a coragem, além do preparo, né, que é um desafio gigantesco, porque tem poucas pessoas preparadas para preparar. Eu me deleito ao ouvir aqui a doutora Thalita, né? Mas são poucas as pessoas preparadas para preparar. A maioria, eu vou entrar nisso no próximo bloco aqui, a maioria cai de paraquedas. É porque o que o pastor Esmeraldo está dizendo, você que está aqui adorando com a gente, talvez não tenha noção de como isso, nos bastidores, é tão delicado que é a escolha de líderes para conduzir a igreja. E que muitos caem de paraquedas para fazer aquilo que não estão preparados para fazer, porque aquele espaço precisa ser ocupado. E aí a gente vai nessa avalanche, produzindo uma coisa em sequência. A gente é como dar um start na primeira pedra que derruba todas as outras. E aí, quando a gente pensa na formação de líderes, nós não conseguimos fazer a formação básica, que é como ele vai conduzir, por exemplo, uma recepção da igreja. Estou falando só da tecnicidade da, da recepção de uma igreja e os atributos de uma recepção. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, diretamente. É só o passo a passo do que é uma recepção. Não estou mexendo aí nas ideias de como abordar os nossos filhos. E E aí tem um. nós Desculpa. temos, nós temos dificuldade nessa base. Agora, imagina formar um líder que entenda a mente de um jovem, que consiga abordar, né? É realmente um desafio. E há uma situação também que contribui, né, para o estado em que nós estamos vivendo, é a falta de paciência daqueles que estão cuidando na liderança, né? Por exemplo, colocar minha filha para lavar a louça vai dar mais trabalho do que eu lavar a louça. E vai pôr em risco também a louça. E Você pode, talvez eu tenha que lavar a louça de novo, né, pastor? isso, e pode quebrar o copo. E aí eu prefiro fazer, porque eu também estou acelerado, precisa ser rápido. Aí lá na igreja é a mesma coisa. Hoje nós estamos enfrentando, por exemplo, um desafio numa igreja é, polarizada, polarizada entre os mais adultos e os mais jovens, e os jovens cederam. Graças a Deus, decidiram não sair da igreja adventista, mas decidiram sair daquela igreja. E quando você vai analisar, eles têm razão. Eles não estão pedindo, na verdade, não querem que eles participem, acham que a participação deles põe em risco, e eles estão ali querendo se envolver, querendo participar, e venceu essa liderança, levaram para uma comissão, destituíram os jovens que foram eleitos. Olha que situação. Então, essa concorrência, essa falta de harmonia, essa competição, é a falta de espiritualidade, né? Há uma preocupação em tornar o ambiente físico favorável, né? A sala dos adolescentes tem que ser estilizada, e aí corre em cima. Esse tipo de investimento até tem sido feito, mas o que acontece dentro desse espaço, né? É que a gente vai entrar agora
no nosso terceiro bloco. Temos 10 minutos para isso, amadinhos. 10 minutos hoje, mas nós vamos ter outros aí. A doutora Porque está. veja como isso é bom, né? Isso aqui é um conteúdo que pode ser visto, revisto, você pode ouvir isso atentivamente na sua casa depois. Mas transicionando para a gente fechar nosso conteúdo aqui, a gente vai para uma terceira fase da discussão, Thalita, em que a gente vai encontrar o líder como referência nessa formação do amadurecimento religioso, moral e espiritual desse jovem. É aquilo que eu falei no começo lá, da ideia de que eu preciso ser importante. Então, veja, nós temos uma igreja com superatividades, né? Acelerada, em que o jovem transferiu para a sua realidade espiritual a vida fundamentada nesses eventos, na luz que está no evento, na bateria que está no evento, na similaridade com as outras igrejas, como o pastor disse aqui, e a gente vai dando um formato acelerado e igual em todo lugar. Nós estamos propondo que temos que ter o senso crítico de desacelerar e, obviamente, vai mudar muita coisa nessa própria abordagem. Se eu fizer isso, escute aqui, e eliminar a capacidade de influenciar com a minha própria vida, a minha juventude, eu mato a juventude. Eu estou tirando deles o que eles acreditam, mas eu não dou para eles a segunda via, que é a minha própria vida como referência religiosa. Jesus viveu cheio do Espírito e ele gastava o seu maior tempo com pessoas. Se a liderança da igreja quiser desacelerar isso e desconsiderar que essa desaceleração passa pelo jovem contemplando, vendo um líder cheio do Espírito e vivendo com ele experiências religiosas, nós vamos matar nossos meninos. Pastor, nós precisamos de referências, nós precisamos de inspiração, nós precisamos de visualizar o evangelho vivido, e os jovens precisam muito mais. Eu disse que uma das formas de nós amadurecermos na fé e transicionarmos de um estágio para o outro é convivendo com pessoas maduras na fé. Então, nós necessitamos dessas referências, e eu gostaria de lembrar de uma parábola da Bíblia, que Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, aplica a essa situação, a dracma perdida. A dracma perdida é o jovem, é o filho da igreja que está dentro da igreja e não sabe que está perdido. E ela fala do dever dos pais de continuar a vida toda, não é? Eu já ouvi isso várias vezes. Não, meu filho atingiu a maioridade, eu fiz o que eu podia, meu filho casou, já não é mais minha responsabilidade. Ela diz que isso é uma responsabilidade da vida toda, dos pais. E honrar pai e mãe é uma responsabilidade do filho da vida toda. Mas a figura do líder espiritual é a mulher que pega a vassoura para varrer a poeira. E essa vassoura é o Espírito Santo. Ou seja, quando eu estou ali varrendo a poeira com a luminária que é a Bíblia, a mulher pega uma candeia e a mulher pega uma vassoura. A vassoura é o Espírito Santo. Então, o líder, e aí entra, né, família também, mas o líder, ele tem que ter a candeia e ele tem que ter a vassoura do Espírito Santo para varrer. Essa mulher está procurando, e essa dracma não tem consciência que está perdida. A ovelha tem consciência que está perdida. Mas a dracma não tem. E no livro Parábolas de Jesus, fala claramente sobre este trabalho que deve ser feito para alcançar esses que estão dentro de casa. E eu digo que a mulher somos todos nós, líderes adultos, né? Não é porque eu não sou professor da escola sabatina, não, eu posso ser uma referência. Esse discipular, mentorear, né? Devia ser uma preocupação de todos, os adultos que vivem o evangelho e se preocupam de que a vida dele possa impressionar a vida desse jovem que precisa ver. Eu recebi uma pergunta, acho que foi a Clay que me mandou, de uma mãe que conheceu o evangelho agora, se apaixonou por Jesus agora, está na sala, mas ela tem 3 filhos nessa faixa etária que não querem saber da igreja. E eu tive que responder assim, olha, eu não conheço a realidade, a gente tem que saber, mas como que é essa comunidade de fé? Meu conselho,
procure pelos líderes da igreja e peça ajuda para que eles se aproximem do seu filho, para que eles tenham esse interesse pelos seus filhos, juntamente com você. Então, é um desafio de fato de que todos nós que somos adultos, maduros na fé, espero que todos nós sejamos, né? Batizados diariamente pelo Espírito Santo, nos coloquemos à disposição para que esses meninos e meninas, jovens, moças e moços, rapazes e moças, olhem para nós e vejam, não, esse negócio funciona, esse negócio dá certo. Eu estou olhando para ele e estou vendo que ele tem uma maneira diferente, tem um brilho diferente, tem uma luz diferente. Agora, eu tenho que estar disposta também a me aproximar, olhar, perguntar. Vocês lembram que eu contei a história da minha professora, né? Como tu estás? Eu cresci, me casei, voltava para Santos, ela olhava para mim. Como tu estás? Como está a tua vida espiritual? Então, esse interesse genuíno, demonstrado pelo pastor, pelos anciãos, pelos diáconos, e por todos nós, é uma responsabilidade do evangelho, não é uma responsabilidade de quem é líder, é uma responsabilidade de quem, de fato, está dentro dessa casa com poeira e moedas caídas no chão, dracmas caídas no chão. Todos nós temos essa responsabilidade. Mas eu destaquei a figura do pastor e a nutrição que o pastor Abdoral falou. Eu quero só concluir dizendo o seguinte, eu sonho com uma igreja que eu já vi, que eu já tive, em que o pastor senta na hora da adoração infantil e as crianças se aproximam do pastor e é ele quem faz a adoração infantil. Eu sonho com essa igreja. Porque no momento do culto, da adoração, quem tem a autoridade, quem tem a preeminência, quem deveria ter toda a atenção voltada para ele, é o líder espiritual que vai abrir a palavra, que vai segurar a candeia. Então, eu sonho que não seja uma extensão da escola sabatina, porque para mim a adoração infantil, para estar dentro do contexto, tinha que ser feita por quem vai falar a palavra. E eu vi na minha igreja, pastor Alcides Cruz, ele foi primeiro, antes de ser instituída a adoração infantil, ele sentava no banquinho do piano e as crianças vinham e disputavam para sentar no colo dele, e ele abria as belas histórias da Bíblia e mostrava para as crianças. As crianças tinham no pastor, elas desejavam a presença do pastor na igreja. Então, no momento em que a gente consegue fazer essa transição, né? Infância, que gosta da igreja, adolescência, que gosta das referências, jovem, que tem nutrição para que as crenças sejam de fato pessoais, os riscos diminuem, pastor. Não é 100%, porque a gente tem o livre-arbítrio, como bem disse o pastor Abdoral, mas eu acredito que eu concluo minhas palavras dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas Oséias diz, acho que é Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso que a gente está fazendo na sala 57 é nutrição. E a gente precisa também estender isso para a nossa comunidade de fé. Nutrição. Eu acho que esse é o nosso desafio. Pastor, acho que respondi. Eu acho que sempre é pouco, né? Muita coisa fica precisando ser... Porque abre, né? Você fala e o leque abre de discussões, mas isso aqui é muito saudável, nutrição, muito interessante. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Essa última fase, queridos, essa última discussão nossa deixou claro para nós que dentro dessa nutrição, dessa comunidade que alimenta, o relacionamento com esse mesmo grupo que você alimenta é fundamental para a formação dele, quando ele vai pegar você como referência. A fama que eu disse lá no começo, queria tanto que o meu ancião estivesse aqui, é bom quando ele está. Quando o meu ancião prega, quando ele vem, quando ele liga para mim, sabe? Essa ideia do discipulado dentro da comunidade, isso é fundamental. Não é só uma estética do culto que eu estou falando. Não é só uma abordagem de nutrição do púlpito. É na vida. Jesus gastava... Ele era batizado pelo Espírito diariamente, vivia com pessoas. Nós, líderes da igreja, precisamos assumir isso. Sabe por quê? Provavelmente,
esse mesmo grupo, não, eu estou apenas dizendo provavelmente, eu não tenho os fatos, mas há uma possibilidade, se eu estou na mesma igreja, que esse grupo de irmãos que destituíram os jovens é o mesmo grupo que não se relaciona pessoalmente com eles. Existe uma Só, grande chance de que só isso aconteça. terminando, pastor. Os idosos, os maduros, precisam aprender a lidar com os jovens, e os jovens precisam aprender a lidar com os maduros. Esta harmonia precisa ser, nem é voltado para os jovens, nem é voltado para os adultos. A gente precisa construir uma liturgia, a gente precisa construir um ambiente em que haja tanto respeito de ambas as partes e que a gente tenha a condição de viver a experiência da igreja primitiva, jovens, idosos, adultos, crianças. Isso é obra do Espírito Santo. Eu Depois de gostaria receberem o de, batismo do Espírito Santo, começaram a perceber que estiveram na presença do próprio Senhor da glória. É disso que precisamos. Toda uma comunidade recebendo o Espírito, andando na presença do próprio Senhor, e esse Senhor vai arrumando a casa à medida que nós nos debruçamos para aprender e continuar aprendendo, né?